Irmãos, a graça e a paz. Vamos orar ao Senhor. Ó Pai querido, louvamos e exaltamos o Teu nome, Senhor, na beleza da Sua santidade. Hoje é a nossa escola bíblica dominical. Vamos aprender a Tua palavra, Senhor. Fala conosco nesta manhã de domingo, Senhor, para que possamos reforçar os nossos conhecimentos para resistir o inimigo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Glória a Deus. O título da nossa lição de número 6, o Espírito Santo e a armadura de Deus. O texto básico é a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos de 10 a 20. É o texto que fala da armadura de Deus. E todas as vezes que nós estudamos esse texto, nós analisamos de uma maneira diferente daquela que nós vamos fazer agora. Nós olhamos no aspecto de revestir da armadura de Deus, estar preparado para enfrentar as provações do dia a dia. Mas hoje nós vamos abordar esse texto de qual é a verdadeira arma. A gente fala de comparações com um soldado preparado para a guerra. E nós sabemos que há uma batalha espiritual, a carne militando contra o espírito militando contra a carne. Mas nos estudos anteriores, a gente não chegou a estabelecer o relacionamento da armadura com o Espírito Santo. Vamos partir da seguinte linha de raciocínio. O Espírito Santo é o que convence o homem do pecado. E a partir do momento que o homem aceita o convencimento do Espírito Santo, porque Deus não interfere no livre-arbítrio de ninguém, ele começa então a fazer, ele quem promove, na verdade, o revestimento. Se você começar a analisar, estáis por fim, cingindo os vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça. Aí vem o escudo da fé, né, para apagar os dardos inflamados. É fundamental que na armadura, a primeira coisa que nós temos que colocar é a verdade. Porque quem é o inimigo com o qual nós temos que bater de frente e fazer o enfrentamento? É o diabo. O diabo é o pai da mentira. Então, se você não tiver a verdade, se você não conhecer a verdade para que a verdade te liberte, mau começo. Porque o Espírito Santo tem que convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Né? O papel do convencimento é esse. Então, a armadura, a primeira coisa mais interessante realmente na armadura é a verdade. Porque atrás da verdade vem os fundamentos básicos da ética, né? Que é a honestidade, a sinceridade. Nós vamos ter que identificar essas armas. Nós vamos ter que saber como é que nós vamos comportar, qual a posição que nós vamos tomar diante dos embates espirituais. No cotidiano da vida, toda hora, nós somos levados à prova. No trânsito, às vezes você é xingado, né? No trânsito, no dia a dia, a vida está muito corrida, sabe? E as coisas acontecem, coisas desagradáveis todo dia e vem colocando à prova a nossa paciência. Nós temos que exercitar a fé todo dia, irmãos. Então vamos à lição, vamos acompanhar por etapa o raciocínio da lição para a gente não fugir da introdução.
quando vestimos toda a armadura de Deus, que está ali em Efésios, capítulo 6, versículo de 10 a 20, nós colocamos a natureza de Cristo na nossa identidade. Então, nós não podemos esquecer nunca disso. O nosso domínio, quando nós nos vestimos, né, espiritualmente, da cabeça aos pés, por dentro, por fora, né, nós temos então a presença de Jesus na nossa vida, nós temos a força dele e o poder dele. Ele falou, olha, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Então, isso é através do Espírito Santo. E a armadura, ela é indispensável. Por quê? Como é que nós vamos guerrear se nós estivermos desarmados? Queridos, é muito interessante esse texto. Paulo foi muito feliz e inspirado mesmo pelo Espírito Santo. A batalha espiritual, ela é uma coisa praticamente habitual na vida do crente. Igreja que prega vida boa aí, mas nós estamos pregando a verdade. Nós estamos falando que nós estamos numa guerra mesmo. E não é uma guerra fria. O inimigo da nossa alma, ele está buscando nos desviar dos caminhos. Essa que é a verdade. E a presença do Espírito Santo na vida do cristão, ela traz um suprimento, um suplemento. É como se as pessoas que fazem academia, né, tomam o suplemento. O suplemento é importantíssimo, ele é fundamental para a gente sobreviver nesse mundo tenebroso. O cinto da verdade, na armadura militar, é o revestimento que o cristão tem, necessário para ilustrar não é só uma farda bonita, é uma coisa que tudo da armadura é fundamental. Não falta nenhum elemento aqui. A verdade é considerada fundamental por Paulo, porque um cristão desonesto, ele não pode esperar resistir ao pai da mentira, conforme já falamos, o diabo. A verdade em questão aqui também é a integridade, demonstrado por meio da autenticidade e da honestidade. É uma coisa no contexto da outra, né? A couraça da justiça. Nós estudamos agora isso recentemente. A proteção dos órgãos vitais da parte superior do abdômen. Né? Nós podemos chamar o centro das nossas emoções, né? Ele que Paulo escreve lá em Romanos 3:23 e em João 16, de 8 a 10 também está escrito que a couraça, quando nos convence da justiça que Jesus cumpriu em si mesmo ao morrer na cruz. Outra coisa, item 2, a armadura é fundamental. Por que é a armadura? A evangelização do mundo é uma das prioridades. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim porque me ungiu para evangelizar. Projeto de Deus. Então você não pode fazer esse enfrentamento desarmado. Para que o Espírito Santo convença o homem do pecado, você tem que transmitir a palavra com a origem nesse mesmo Espírito. Para ela produzir efeito naquela pessoa que é o alvo da evangelização. Aí, nesse contexto, vem calçados os pés no Evangelho da Paz. É igual uma chuteira usada num jogador de futebol. Você vai para uma partida de futebol sem chuteira, descalço, qualquer pisãozinho que você tomar no pé, você está machucado, está fora de ação, é um atleta fora de combate, fora da competição. Entendeu agora, irmãos? Por que o Espírito Santo reveste
calça os pés no Evangelho da Paz. Da mesma forma, o escudo da fé. O escudo da fé, o apóstolo Paulo, ele afirma que o poder do Senhor é guardar, né, a nossa edificação. Então, para proteção, a primeira coisa que nos protege, então, numa armadura de guerra, é o escudo. Ele que não vai te deixar tomar flechada. E o inimigo, ele usa dardos, são flechas no ataque. Então você tem que ter um escudo muito forte. O sinônimo disso aí é entrega total. Quando você entrega a sua vida totalmente para Deus, você está com um escudo protetor. Amém? Item 3. A armadura é convincente. Aí vai entrar onde? Vai entrar no campo espiritual. O convencimento, ele ocorre na mente. Aí entra o capacete da salvação. E a espada do Espírito. As armas da nossa milícia, elas não são carnais, elas são espirituais. Então ela vai trabalhar dentro do nosso... Quando nós falamos mente, nós estamos falando de espírito. Da nossa inteligência, da nossa racionalidade. Quando uma pessoa é alcançada pela palavra, o Espírito Santo, ele age no coração e atinge uma profundidade do inimaginável, ou seja, ela vai na alma. Paulo fala juntas e medulas. A palavra vai atingir a alma, porque a alma é onde brota as nossas emoções para o mal. Entendeu? É o camarada vendo a coisa do outro para cobiçar, vem na imaginação da alma, o adultério, a prostituição, essas coisas, tudo é maquinada. O mal reside em nós. E aonde está o foco? Aonde está essa residência? Está na alma, está no centro das nossas emoções, é onde produz todos os frutos da carne. Então, o capacete da salvação, ele vem revestir a alma para que você não se ataque a você mesmo. O nosso maior inimigo não é nem o diabo, é a gente mesmo, porque nós produzimos as coisas ruins. E a espada do Espírito, que é a única arma de ataque na descrição paulina da armadura de Deus. Todas as demais têm natureza defensiva. Mas a espada do Espírito é que vai atacar. Por isso que ele fala, as armas da nossa milícia não são carnais. Espada do Espírito. Quando o diabo fez a tentação de Jesus no deserto, Jesus defendeu e atacou ele. Contra-atacou com o quê? Palavra. Não foi outra coisa, não. Palavra. Outra coisa interessante nesse contexto aqui. Porque a espada do Espírito, a palavra, é uma arma importante, porque o diabo nos ataca também com palavra. Entendeu? Ele também dá ordens, ordena as coisas através da palavra dele. Então, com a palavra de Deus em maiúsculo, nós contra-atacamos. Não, ainda estou meio resfriado. Pera, não vou interromper essa gravação, não. Eu vou dar uma tossidinha aqui. Pronto. Obrigado. Olha o que está escrito em Mateus. Olha, está escrito. Palavra. No princípio era palavra. O verbo é palavra.
E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, palavra é verbo. Então, nós vamos atacar quem é o nosso general. A espada é palavra, né? A própria palavra. Na visão de Daniel, o cavaleiro que estava lá, o que tinha escrito na coxa, que era na roupa dele, hein? Não é a tatuagem, né, pastor Geraldo? Nós conversamos sobre isso um dia. Ah, eu faço uma tatuagem aqui porque está escrito, está tatuado na palavra de Deus. Não fala em tatuagem. Na coxa não, estava lá, palavra de Deus, é o nome do cavaleiro vestido de branco. Item 4. A armadura é uma imagem de Jesus. Olha, Jesus ele estava armado dos pés até a cabeça para enfrentar a questão ideológica, fariseus, saduceus. Era muita coisa. E o povo ficava impressionado com a inteligência. E desde menino, aos 12 anos, discutia com os doutores da lei no templo. O Espírito Santo era com ele. O Espírito Santo é conosco, é comigo, é contigo. Em certo sentido, a armadura de Deus é a imagem de Jesus. Ele é a verdade e é a nossa justiça. A nossa fé só é possível em Jesus. Esse estudo é muito interessante. Talvez presencialmente nós nem conseguíssemos fazer todo esse estudo num dia só. Ele provoca um embate, um debate interessante. Porque, por que ela é uma imagem de Jesus? Por causa, a lição cita aqui um exemplo que é bem interessante, nós nem precisamos buscar outro. A fidelidade de Jesus a Deus. Sujeitou à morte de cruz, foi crucificado porque era fiel a Deus. Quando nós somos fiéis a Deus, nós nos enquadramos dentro dos propósitos de Deus. Nada é difícil para nós, nem morte de cruz foi difícil para Jesus por isso, porque é fiel a Deus. E significa que quando aceitamos Jesus Cristo, nós recebemos essa armadura. É só tomar posse dela. A armadura que é a imagem de Jesus. Ele falou, Paulo cita isso aí, ele fala assim, nós temos a mente de Cristo. É a mesma coisa. Paulo aos Romanos, ele diz que como fazer-os despertar, deixar o pecado, né? E revestir das armas da luz. Fazemos isso revestindo-nos do Senhor Jesus Cristo. Pela fé, colocamos a armadura e cremos que Deus nos dará a vitória. Conclusão, amados. Olha, nós estamos sendo muito sucintos, porque o objetivo, nós queremos que os irmãos estudem essa lição, leiam pelo menos, e nós estamos aí, nosso zap está aí. Qualquer dúvida, liga para nós, passa mensagem para nós, coloca no grupo, faça uma pergunta e nós vamos mandar a resposta. Sem resposta não fica não, né, pastor Geraldo? Então nós precisamos revestir dessa armadura. Nós não podemos ficar apenas no conhecimento das armas do Espírito. Nós devemos usá-las a fim de que possamos lutar, revestir e, por fim, vencer a guerra contra o diabos, seus demônios e contra o pecado que tão de perto nos rodeia cotidianamente. Hebreus capítulo 12 fala sobre isso. Nós somos combatentes espirituais. A igreja é uma combatente, é uma parte desse exército, é uma milícia. A igreja é uma das milícias, né? Uma importante milícia. Tem várias milícias. A igreja faz parte desse. Tem várias milícias em Caratinga, então tem várias igrejas. E nós estamos lutando contra um inimigo
potente, potestade. A salvação, né? Então, os elementos que compõem a armadura são a salvação, a justiça e o evangelho. A palavra fé e a paz são poderosas armas de combate. Você está preparado para resistir às ciladas do diabo? Porque o escudo da fé ajuda a apagar as setas inflamadas do maligno, que Paulo fala lá. É porque com o escudo da fé nós neutralizamos os ataques do diabo, sabe? A lança, ou seja, se conseguimos eliminar as investidas do inimigo e prevalecer sobre ele. Amados, nós já vamos encerrar, né? O nosso tempo limite foi até 25 minutos, estão com 21. Eu espero que nós tenhamos identificado, então, essas armas que já são conhecidas para constituir a nossa armadura. Amém? Glória a Deus. Que todos nós estejamos sabendo ou reforçados nossos conhecimentos de como nós vamos proceder diante dos embates espirituais do dia a dia. E que nós possamos vencer, amados irmãos. Esse estudo, ele surgiu para isso. Que nós possamos vencer os ataques de Satanás pelo revestimento da armadura de Deus. Não há como. Os apóstolos não puderam com a casta de demônios e vieram perguntar a Jesus. Ele falou assim, olha, só oração e jejum. Não é somente abstinência. Estar na presença de Deus para revestir da armadura de Deus. Só faltou Jesus falar isso aí, né? Na época. Olha, lê lá, Paulo ainda não tinha escrito a carta, né? Revista da armadura de Deus que você vai vencer. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe nesse dia. Grande beijo no coração, né? Parafraseando aqui o irmão Ronaldo. E que Deus nos abençoe. Bom domingo. Amém. Glória a Deus.